boa noite a todos, boa noite a quem tem entrado ainda. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ana Paula, sou médica, pediatra, neonatologista. Nós somos criadoras da Neonato Edu, e agora a Jordana vai se apresentar para vocês. Boa noite, pessoal. Eu sou Jordana, tá? Nós trabalhamos aqui na Grande Vitória, nós nos formamos aqui, né? Faculdade aqui em Vitória, eu formei na Universidade de Vila Velha, e as residências de pediatria e de neonatologia eu fiz em Minas Gerais, né? Neonatologia eu fiz no Hospital de Lomberens, em Belo Horizonte, e depois, quando eu acabei, eu retornei para Vitória, e agora a gente trabalha aqui na Grande Vitória, em hospitais públicos e particulares. Vamos lá, então. Então, Ana Paula e Jordana, nós somos fundadoras, então, da Neonato Edu. Durante o ano passado, a gente observou, né, um aumento de médicos pediatras que não são neonatologistas, atuando na assistência do recém-nascido, nos hospitais, né, que a gente trabalha, e isso motivados muitas vezes pela escassez de neonatologistas, né, e pela sobrecarga também de trabalho desses profissionais. Diante desse cenário, então, a gente criou a nossa empresa, a Neonato.edu. Ela consiste em um programa de educação em neonatologia, que tem como objetivos melhorar a assistência aos bebês em sala de parto e durante a sua internação e tornar o aprendizado dinâmico e objetivo. Inicialmente, o nosso projeto ele foi pensado para auxiliar médicos que atuam em sala de parto, em alojamento conjunto e na estabilização de pacientes encaminhados ao UTIM ou ao leito de retaguarda, ajudando, então, na prestação de um atendimento mais qualificado e humanizado para esses pequenos bebês. Porém, a gente sabe que um atendimento de excelência necessita mais do que uma boa assistência médica. É preciso uma equipe integrada, uma equipe respeitosa, competente e disposta a prestar o seu melhor em prol do nosso maior foco, que é o bem-estar do paciente. E nós sabemos também que existem lugares, né, mais no interior. Quanto mais no interior, menos neonatologistas a gente vai encontrar, e às vezes até falta pediatra. Então, a assistência desses bebês ao nascimento, né, na sala de parto, por vezes são realizados por vocês da equipe multidisciplinar, né? Então, enfermeiros, técnicos, e mesmo em grandes centros também, devido à alta demanda de partos, também é comum ocorrer nascimentos ao mesmo tempo, e às vezes só tem um pediatra, então o pediatra pode não estar presente em um desses nascimentos e o bebê precisar ser assistido por outro profissional. Em decorrência de tudo isso, então, e também somado de que muitas pessoas da equipe multidisciplinar procuraram também a gente, né, demonstrando interesse em aprender mais sobre as salas de parto, né, sobre como mexer nos equipamentos, como iniciar essa reanimação no bebê. Então, nós resolvemos montar um curso de reanimação neonatal básica a profissionais da área da saúde. Isso aí, bom. Agora, então, que vocês já conhecem da gente, né, e da nossa jornada até aqui, a gente vai iniciar a nossa aula. Bom, a gente vai discutir com vocês hoje alguns casos clínicos, né, que abordam situações comuns do nosso dia a dia na sala de parto, né? É importante eu ressaltar aqui agora que esses casos que a gente vai discutir não são casos fictícios, né? Algo comum na nossa prática, nós decidimos não relatar casos reais, né, para não expor nenhum paciente ou nenhuma equipe. Então, para quem é essa aula? Né? Essa aula é para você que pretende atuar em sala de parto ou UTI neonatal, né, que faz parte da equipe multidisciplinar, né, seja enfermeiro obstetra, enfermeiro neonatal ou enfermeiro generalista, técnico de enfermagem, fisioterapeutas, né, entre outros. Ou é para você também que atua há muitos anos, né, nessa área já da neonatologia e gostaria também de se aprofundar na reanimação neonatal básica. A gente precisa deixar claro que essa aula não é para pessoas que não fazem parte da equipe de assistência, né, à saúde, porque o nosso conteúdo é estritamente para esse público, né? Então, antes de começar a aula, a gente gostaria de firmar um compromisso com vocês, né? Nós preparamos esse que a gente vai apresentar agora com bastante cuidado, né, e nos esforçamos para trazer algo útil e relevante para vocês. Essa aula, ela vai mudar a sua forma de enxergar o seu paciente e vai te mostrar a importância do seu atendimento ser um atendimento rápido e preciso, né, baseado em conhecimento. Por isso, a gente precisa que vocês fiquem com a gente até o final dessa aula.
O nosso objetivo nessa aula aqui é mostrar que assistência ao paciente é uma responsabilidade de toda a equipe e que, assim sendo, nós precisamos agir sempre juntos e de maneira coesa, né? Todo conhecimento importa, né? Todo trabalho importa e somos todos peças fundamentais para que essa engrenagem funcione em perfeita harmonia. Tendo essa mentalidade, com certeza nós proporcionaremos uma melhor experiência e sobrevida também ao nosso paciente. Bom, vamos então ao nosso primeiro caso clínico. Uma paciente, então, de 25 anos, primeira gestação, idade gestacional de 38 semanas e 3 dias, não apresentou fatores de risco durante a gestação. Essa paciente deu entrada no plantão em trabalho de parto com 4 centímetros de dilatação. Após 3 horas de internação, a paciente mantinha os mesmos 4 centímetros. O obstetra, então, optou para iniciar com a ocitocina. Passado um tempo do medicamento, o aumento progressivo de titulações, a dilatação progrediu para 6. Ele, então, optou por realizar uma cardiotocografia para avaliar a vitalidade fetal. Nesse exame, foi observada uma bradicardia fetal persistente, sendo imediatamente indicada uma cesariana. Assim que chegou na sala do centro obstétrico, o pediatra iniciou o briefing, né? Ele ligou o berço, checou todo o material necessário para poder receber esse recém-nascido. O bebê nasceu hipotônico e sem chorar. O obstetra, então, realizou os 2 estímulos, né, no do bebê, sem, no entanto, obter nenhuma resposta. O pediatra solicitou o clareamento imediato do cordão e levou o bebê para o berço aquecido para iniciar a gestação neonatal. Bom, foi iniciado, então, os passos iniciais da reanimação pelo pediatra assistente, ainda sem obter resposta. O pediatra solicita, nesse momento, então, para alguém presente na sala, alguém da equipe, para poder avaliar a frequência cardíaca do bebê, enquanto ele iniciava a ventilação com pressão positiva por máscara. Mas ninguém na sala se sentiu seguro para fazer essa aferição. Então, o pediatra precisou parar momentaneamente, né, de fazer a VPP, para poder aferir a frequência cardíaca. Bom, agora nós queremos que você pense. Você se sente preparado para auxiliar o pediatra na reanimação neonatal? Você consegue perceber a importância de uma segunda pessoa atuando na reanimação e como a presença dela impacta na qualidade de assistência ao bebê? Recentemente, nós postamos um vídeo no nosso Instagram, né, de um médico que estava reanimando um bebê. O objetivo desse vídeo que a gente postou foi pontuar e explicar quais as possíveis falhas durante o procedimento. Não para julgar, né? Não para ficar ali vendo o que está certo, o que está errado, não é isso. Mas é para ensinar. E parte das pontuações, né, dos erros que a gente observa não teriam acontecido se esse colega tivesse com uma outra pessoa ali auxiliando ele na assistência ao bebê. Então, é muito difícil para a gente realizar uma reanimação de qualidade quando se está sozinho. Isso serve para qualquer um, né? Por mais experiente ou menos experiente que seja, quando você está sozinho ali, falta mão para a gente poder reanimar o bebê. E todo minuto na vida desse bebê é crucial e impacta diretamente no seu prognóstico futuro. Aí você pode pensar, mas em relação ao caso clínico apresentado, seria rápida a aferição da frequência cardíaca. Mas aí eu falo, depende. Depende da forma como a gente vai fazer essa avaliação, né? No Manual de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, para bebês maiores de 34 semanas, ele diz que o bebê que não apresenta uma boa vitalidade, ele precisa ir para o berço aquecido para iniciar os passos iniciais. E essa primeira avaliação da frequência cardíaca, durante os passos iniciais, que visa detectar a necessidade da VPP, pode ser feita com a ausculta do precórdio e a palpação, né, do cordão umbilical. Mas uma vez que se indique iniciar a VPP, que foi o caso desse bebê, ele deve ser monitorizado com oxímetro e monitor cardíaco. E diz ainda que a melhor forma e mais fidedigna de avaliação de frequência cardíaca é através do monitor cardíaco. Então, se você já esteve numa sala de parto, você vai lembrar que colocar um monitor cardíaco no bebê não é uma tarefa assim tão fácil, muito menos rápida, né? A fixação é dificultada pela pele úmida do bebê, além dos eletrodos serem bem pequenos, e aí solta, e aí, né, naquele momento ali, todo mundo tenso. Isso levaria muito tempo. E esse tempo postergaria o início da reanimação, o que pode piorar no prognóstico, né, do bebê. Bom, vamos ao nosso caso clínico 2, né?
Depois do final, gente, a gente vai discutir sobre todos eles e a gente vai abrir para perguntas de vocês também. Bom, o caso clínico 2 é uma mãe de 32 anos, numa segunda gestação, sendo um aborto anterior, né? Ela tem uma idade de gestação de 40 semanas, não apresentou intercorrência durante o pré-natal e deu entrada no hospital em trabalho de parto, que iniciou de uma forma espontânea, né? E aí ela teve uma boa evolução, né? Ou seja, ela teve uma progressão adequada da dilatação do útero e da descida do bebê. Durante o trabalho de parto, o pediatra realizou o briefing, né, montando e testando todo o material, como a Jordana falou para a gente. Bom, durante o período expulsivo, foi solicitada a presença do pediatra, né, mas o mesmo não se encontrava na sala. Ele estava numa sala de parto de um bebê prematuro e não conseguiu se ausentar de forma imediata. Como o período expulsivo aconteceu de forma muito rápida, o bebê nasceu sem a presença do pediatra. Então, na sala de parto, se encontravam, então, 2 obstetras, né, 2 técnicas de enfermagem, sendo uma para auxílio, né, do obstetra e outra para auxílio do bebê, né, que é em alguns lugares que é a berçarista, né. O bebê, então, ele nasceu hipotônico, cianótico, sem respiração espontânea. Então, lembrando que o pediatra não estava nesse momento na sala de parto, porque estava em outro atendimento. O obstetra, então, ele vai realizar 2 estímulos no dorso do bebê, né, mas não houve melhora. Ou então, realizado o clampeamento imediato do cordão e o bebê foi levado ao berço aquecido. O problema é que nem os obstetras, nem as técnicas que estavam nesse momento sabiam como conduzir esse bebê. E aí, apesar de terem todo esse material testado e disponível, que já tinha sido testado previamente antes do parto, nenhuma das pessoas presentes conseguiu iniciar a VPP. Elas permaneceram apenas tentando estimular o bebê. O pediatra, então, chegou na sala de parto 2 minutos após o nascimento. Nesse momento, toda a equipe estava em franco desespero, né? Então, ele iniciou 2 ciclos, iniciou a VPP, precisou de 2 ciclos de BPP com Baby Puff, com uma titulação de 21%, que é como a gente inicia para o neném a termo, né? E o bebê apresentou uma boa resposta depois desse segundo ciclo. O recém-nascido permaneceu um tempo em observação, sendo entregue depois para a mãe para realizar a hora ouro quando ele estava estável, né? Agora, vamos pensar junto, né? É mesmo necessário a equipe saber reanimação neonatal, né? Nesse caso, fica bem claro que sim, né? Que toda a equipe precisa saber o básico sobre a reanimação. Vocês conseguem entender que essa demora nesse atendimento a esse bebê, ela poderia dificultar a resposta às manobras de reanimação e também favorecer, consequentemente, que ele fosse encaminhado para uma UTIM, por exemplo? Pois bem, eu vou explicar e vou dar um exemplo prático disso para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar na hipotermia terapêutica. A hipotermia, ela é um tratamento seguro e efetivo, usado nos bebês com encefalopatia moderada ou grave, né? E ele tem a finalidade de reduzir a mortalidade e as sequelas neurológicas a longo prazo. O que é isso? Né? É uma terapia, então, que protege o cérebro do bebê. Ótimo. Então, existem alguns critérios para que esse bebê seja considerado elegível para esse tratamento, né? E um deles inclui a avaliação do APGA, né? O APGA, apesar de ser, de não favorecer, não indicar uma manobra de reanimação neonatal, ele é importante nos casos a gente ver qual é a resposta, né, à reanimação, e também algumas indicações, por exemplo, como a hipotermia terapêutica. Um APGA menor ou igual a 7 no 5º minuto de vida, ele vai nos levar a pensar na possibilidade desse bebê ter sofrido uma asfixia perinatal, né? E aí que a gente volta no nosso caso clínico, né, que eu apresentei agora. E se o pediatra tivesse demorado mais a chegar, né, nesse atendimento? Por não ter tido essa intervenção necessária logo que ele nasceu, ele tivesse demorado mais para responder às manobras de reanimação, ele teria uma consequência mais importante? Então, é possível que, nesse caso, esse bebê preenchesse um desses critérios para hipotermia e fosse encaminhado para um TIM, né? E aí, não sei se muitos têm contato, mas um protocolo de hipotermia, ele dura 72 horas, né? E aí, a gente vai precisar afastar o bebê da família, né? E além de ser algo que gera extremo desconforto para o bebê, porque ele fica muito frio, ele atinge uma temperatura de 33,5. Então, vamos para o nosso terceiro e último caso clínico, né? Então, agora é uma paciente de 28 anos, 4ª gestação,
sendo que 3 partos foram normais, né, os 3 partos anteriores. Essa paciente não realizou o pré-natal, porém ela nega que tenha tido intercorrências na gestação. A idade gestacional foi calculada pela data da última menstruação, né, e era compatível com 39 semanas e 4 dias. Ela chegou em franco trabalho de parto na maternidade, já no período expulsivo, né, isso também acontece com certa frequência. A paciente ela foi encaminhada à sala de parto normal e a enfermeira, né, solicitou a presença do pediatra, que atendeu prontamente ao chamado. Mas como tudo aconteceu muito rápido, o que aconteceu? O bebê estava nascendo, mas não foi possível realizar o briefing, né? Então, não foi possível preparar ali a sala de parto, conferir os materiais. E esse bebê nasceu em morte aparente. O obstetra realizou os 2 estímulos no dorso do bebê, porém, né, não teve melhora. Foi realizado o clareamento imediato do cordão e o bebê foi levado ao berço aquecido pelo pediatra. Lá no berço, o pediatra iniciou os passos iniciais da reanimação e solicitou para a equipe que montasse rapidamente os equipamentos. Nenhuma pessoa que estava ali presente sabia montar de forma correta o ambu ou o baby puff, e foi necessário que o pediatra deixasse a assistência ao bebê para poder realizar a montagem e atrasou, assim, o início da reanimação neonatal. Bom, no decorrer da reanimação foi necessário entubar esse bebê, né? E aí depois ele respondeu de forma satisfatória após 5 minutos de ventilação com pressão positiva com a cânula traqueal. Bom, agora vamos refletir. A equipe precisa mesmo saber realizar o briefing, né? E aí, com toda certeza, sim. Todo mundo que trabalha em sala de parto precisa saber realizar o briefing, precisa saber montar os equipamentos. É responsabilidade de toda a equipe, né? E eu não digo isso só para casos como esse, que o pediatra, né, não conseguiu realizar de forma antecipada ao parto, mas também para todos os demais casos, inclusive o que o pediatra já fez essa checagem, né? Então, isso se chama dupla checagem, né, que a gente precisa fazer muito na nossa área, né, na parte da cirurgia, que a gente fala, amputou o membro errado, por conta disso, precisa fazer uma dupla checagem. Essa metodologia, ela visa minimizar erros, né, através da aferição realizada por 2 profissionais. Então, ela serve não só para montagem de checagem de partos, mas também para anamnese, né, para poder encontrar possíveis fatores de risco daquela gestação. Então, às vezes, aquela gestante, ela não passa uma informação para a gente quando a gente pergunta, mas depois sempre vem, às vezes, uma enfermeira, uma técnica, e fala, doutora, você ficou sabendo que aquela paciente usou isso e aquilo? A gente, não, ela não me falou. Então, é sempre bom todo mundo estar ali alinhado, né, em prol do paciente. Bom, poderia ter sido necessário menos tempo de reanimação, se ela tivesse sido iniciada no tempo correto? Talvez, né? Essa é uma pergunta que a gente não pode afirmar a resposta, mas é muito provável que a resposta seja sim. Uma reanimação neonatal bem feita, em tempo hábil, favorece com que os bebês respondam de forma mais efetiva e não necessitem que seja aumentado o grau de dificuldade das manobras. Então, não necessariamente ele teria sido entubado ou precisado ser ventilado por 5 minutos para poder responder, porque se perdeu um tempo muito grande ali, deixou de estar reanimando o bebê para poder estar montando equipamento, né? Então, vocês conseguem perceber o que todos esses casos têm em comum? Né? Em todos eles, a reanimação neonatal foi postergada por ausência de conhecimentos que são básicos e que deveriam estar presentes em todo mundo que trabalha em lugares que ocorrem ou podem ocorrer nascimentos. É isso aí. Né? E quanto a isso, então, a gente precisa falar para vocês, lembrar e enfatizar aqui a importância do minuto de ouro, né? O que é o minuto de ouro? O minuto de ouro é o nome dado ao primeiro minuto de vida de um recém-nascido, né? E esse primeiro minuto ele é fundamental para a saúde e para o desenvolvimento desse bebê, a curto e a longo prazo, né? O risco de morte ou de lesão na cabecinha do bebê é muito elevado durante esse período de nascimento, né? E esse minuto de ouro, ele é o momento em que a respiração deve ser iniciada. Caso ela não seja iniciada, então, de forma espontânea, é fundamental que a gente inicie prontamente a ventilação. Porque a cada 30 segundos que a gente demora para iniciar essa ventilação com pressão positiva, o risco de morte ou de uma doença futura, ela aumenta em 16%, né? Então, é algo extremamente considerável. Então, conseguem perceber que nesses casos anteriores que a gente apresentou aqui, por exemplo, o caso que eu estava falando com vocês, que o pediatra chegou depois de 2 minutos da reanimação, o tempo que a gente perdeu depois daquele minuto de ouro, né? Então, para aquele neném, por exemplo, já tinha aumentado esse risco de morte em 30%.
né? Então, olha como a prontidão, essa destreza de iniciar os passos iniciais, né, e os primeiros segmentos da reanimação neonatal, né, ventilação com máscara, é importantíssimo para o bebê. Então, a agilidade na tomada de decisão aqui, ela é crucial para o desfecho dele, né? E essa agilidade, ela só é possível com conhecimento, né? Então, quando a gente está de frente a uma situação de gravidade, né, que a vida do bebê, ela depende exclusivamente da gente, a chave do sucesso sempre vai ser estar dotado de conhecimento, né? Dessa forma, a gente consegue manter a calma e saber a melhor forma de agir naquele momento, né? Mas quando a gente não tem conhecimento, não é possível a gente se sentir seguro para fazer isso, né? E tomar também essas melhores decisões. A tristeza da vida de uma família é perder um bebê que foi tão sonhado e desejado, né? A gente, infelizmente, já passou por situações algumas vezes na vida, né? E a gente, enquanto profissional de saúde, sejamos médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, né, psicólogos, a gente precisa estar todo mundo unido e voltado para um único propósito, né, que é fazer desse dia um dia de alegria e boas recordações para a família e para os pais. Então, eu convido a você a se imaginar numa sala de parto em que, por algum motivo, o pediatra não consiga se fazer presente no momento em que o bebê esteja nascendo, né? E que esse bebê, assim como nos nossos casos, ele não nasça bem. Eu tenho certeza que uma das suas maiores realizações profissionais vai ser ter contribuído diretamente, né, na vida desse bebê, para entregar ele vivo e bem para a mãe dele, né? Então, você terá a vida dele nas suas mãos. Então, faça por merecer essa confiança que foi depositada a você nesse momento. E assim, né, diante de tudo isso que a gente mostrou para vocês, e tudo que a gente conversou, né, durante esses casos clínicos, que a gente vai continuar conversando, né, depois que a gente acabar, que a gente mostra para vocês a necessidade de a gente ter uma equipe integrada e capacitada, né, pronta para agir. Por isso, a gente tem um curso de reanimação neonatal básica, né? Com esse curso, a gente espera que você, que trabalha em salas de parto, seja na equipe de apoio, né, auxiliando o pediatra, como berçaristas, por exemplo, ou, eventualmente, quando você estiver sozinho nessa assistência direta ao bebê, que você se sinta seguro e capaz de prestar esses primeiros atendimentos de uma forma efetiva, né? Então, a gente lembra que os procedimentos mais invasivos aqui, né, que fazem parte da reanimação neonatal avançada, como, por exemplo, a intubação, a massagem cardíaca, as medicações, né, que são os passos depois da reanimação, né, mais avançados da reanimação, eles não vão ser abordados nesse curso em específico, porque esses procedimentos são de responsabilidade exclusiva do médico nesse momento. A intubação ainda, né, é ainda um ato médico não liberado. Então, mas ainda assim, vocês têm como fazer uma máscara laríngea, por exemplo, né, e fazer uma via aérea garantida com a máscara laríngea que a gente ensina durante esse tempo. As indicações desses procedimentos de massagem, intubação orotraqueal com tubo, né, ele vai depender da presença de um médico ali habilitado para tal função, né? Então, o que vocês vão encontrar nesse curso? Esse curso ele vai contar com aulas de preparo de sala de parto, então tem vídeos ilustrativos e demonstrativos, né, de como a gente vai montar e testar os equipamentos, né, o PUF, o ambu, o berço, o laringoscópio, o que a gente precisa fazer nesse momento, como que a gente vai ligar, desde ligando esse berço, né, e esse baby puff, por exemplo, na parede, quanto a gente precisa dar de fluxo, quanto a gente precisa dar de oxigênio, como a gente vai regular esse aparelho, como a gente vai montar, ver se o ambu está montado de forma adequada, tudo isso tem vídeos explicativos dentro desse curso, né? Além disso, a gente vai ensinar como faz, então, uma assistência no recém-nascido com boa vitalidade ao nascer e os passos iniciais, além de mostrar para vocês como se inicia uma VPP, né, e como a gente passa uma máscara laríngea, por exemplo, né? Além disso, a gente vai mostrar também como a gente mantém o bebê em CPAP, né, como a gente acopla direito, quanta de força a gente precisa fazer, né, tudo isso. Além de ter fluxogramas, né, de situações especiais de sala de parto, como, por exemplo, um neném que nasce com uma formação congênita, né, ou os bebês, por exemplo, com HIV, né, então tem fluxogramas explicativos do que acontece diferente nessa sala de parto, né, para que vocês possam ali estar, mesmo que não assumam diretamente sozinhos essa sala de parto, mas que saibam todo o protocolo que deve ser feito naquele momento. Além de a gente mostrar como a gente monta também uma incubadora de transporte. Isso. E além dessas aulas, né, que já fazem parte da grade do nosso curso e do material de apoio, você também vai ter acesso a 4 aulas bônus
né? Então, aula de diluição de medicações para reanimação neonatal avançada. Então, a gente ensina ali como preparar essas medicações, porque por vezes a gente como médica, está ali, né? A reanimação vai avançando, e a gente pede para alguém diluir os medicamentos, e às vezes acontece da pessoa não saber, e a gente está aqui na reanimação e tendo que explicar como faz. Então, assim, tem esse material para que todos vocês possam saber fazer isso de forma segura, tá? Como fixar um tubo orotraqueal, que também a gente não pode largar o tubo e a gente fixar, então a gente precisa de outra mão para poder fazer isso. Como clampear o cordão umbilical, com o uso do clamp e o uso da borrachinha. Alguns lugares tem clamp, alguns lugares é só uma borrachinha, então como passar de forma segura. Como ventilar corretamente com o ambu, tá? E além também de acesso direto a gente num grupo exclusivo do WhatsApp. E nós também vamos fornecer 3 encontros online ao vivo para poder discutir casos, né? Para vocês poderem trazer casos para a gente e a gente poder discutir e aprender juntos, porque as situações mais assim, diversas possíveis acontecem o tempo todo. E nós acreditamos que os compartilhamentos, ao compartilhar as experiências do dia a dia, a gente consegue fixar melhor o aprendizado adquirido, além de possibilitar a gente conhecer as várias realidades de serviços do nosso país, né? Que a gente sabe que de grande centro para interior, de sul para norte para nordeste, muda muito. De SUS para privado? De SUS para privado, então tudo isso muda. Então, o nascimento é uma coisa única, né? A assistência também, mas o que a gente tem disponível muda bastante, e isso muda muita coisa também. Então, a gente tem certeza que vai ser uma troca muito interessante e que também a gente vai aprender muito com vocês, porque desde que a gente começou o curso, a gente já aprendeu muita coisa nova. Exato. A Ana, por exemplo, não conhecia borrachinha, né, Ana? E onde eu fiz a minha residência tinha borrachinha, quando eu comentei com ela. Então, assim, são práticas de locais que mudam bastante, né? Então, agora a gente vai mostrar o nosso curso por dentro, e ele já está ativo e disponível na Hotmart. É importante a gente dizer aqui também, gente, que o objetivo dessas discussões de casos não é nem para julgar, né? Você não iniciou errado, ou fez um rude, né? Que a gente, no protocolo, obviamente, já não faz mais, mas às vezes é o que você tem, né? Então, o que a gente pode ajudar vocês a prestar uma melhor assistência dentro do que vocês têm, né? Dentro da realidade de vocês, né? Então, o objetivo do curso é justamente ser prático, né, e ser específico em como a gente vai conseguir utilizar todos esses aparelhos de uma forma mais tranquila e mais fácil, né? Então, vou mostrar para vocês agora o curso por dentro, para vocês terem uma noção mais ou menos de como está. Aqui, então, o curso conta, né, com módulo de sala de parto, como montar o colchão térmico, químico, monitor cardíaco, aspirador de mecônio, que já não é mais tão usado ultimamente, mas também a gente eventualmente precisa usar. Eu ontem à noite precisei usar um. Então, acontece ainda, né? Além do módulo, né, de sala de parto, de assistência ao recém-nascido com passos iniciais, né? O VPP com máscara, VPP que está dividido em parte 1 e parte 2, aula de CPAP, como fazer máscara laríngea, e os resumos que a gente faz um resumão da reanimação neonatal até aí, né, de como se procede na prática, né, essa reanimação. Além disso, a gente tem um módulo de demonstração de incubadora de transporte e os materiais de apoio que a gente falou para vocês, né, de situações especiais em sala de parto, né, do bebê com HIV, bebê com gastrosquise, isso aí, mielomeningocele, hérnia, né? E além dessas aulas bônus que a Jordana já tinha falado, de diluição de medicação, fixação de tubo, como clampear o cordão, né, como ventilar corretamente. E rola aí para cima. E vocês podem perceber que todas as aulas, elas são, assim, curtas, né, objetivas, mas tem tudo bem explicadinho, bem detalhado para vocês, assim, durante um plantão, às vezes, nossa, aconteceu isso, dá às vezes para vocês, né, assistirem a aula ali rapidinho, para poder ter essa noção mais rápida, é um acesso mais rápido do que os outros materiais que a gente encontra disponível por aí. Exatamente. Então, a gente vai mostrar para vocês depois também tudo que tem de possibilidades dentro do curso, a gente vai mostrar também daqui a pouco para vocês, mas nós vamos abrir agora primeiro para dúvidas, né, quanto aos nossos casos clínicos e tudo, para a gente poder conversar agora e fazer um bate-papo mais tranquilo. Deixa eu abrir aqui de volta vocês, acho que agora eu interrompi o compartilhamento. Quem quiser perguntar por áudio, pode ir perguntando, enquanto eu vou abrindo as mensagens aqui.
Eu queria tirar uma dúvida. Por favor. Quando é sobre o procedimento de reanimação, Uhum. quando um bebezinho nasce em parada cardíaca, o minuto de ouro tem aqueles primeiros 30 segundos, né? Isso. 30 de avaliação e os outros 30 você tem que já iniciar a ventilação de forma adequada. Perfeito. Mas se ele nasce em parada cardíaca, uma frequência menor do que 60, já faz o laringoscópio para intubação ou faz primeiro esses 30 segundos de ventilação com ambô? O que acontece, Andressa? Essa pergunta é bem interessante mesmo, porque na prática a gente acaba vendo quando o neném nasce, quando o neném nasce em morte aparente, às vezes algumas pessoas têm o costume de já intubar em sala de parto, né, ou iniciar a massagem, como a Jordana estava falando. Mas o que se deve priorizar sempre é porque, assim, a gente sabe que a maioria dos bebês, os bebês que vão chegar à intubação, à massagem cardíaca, à droga, são menos bebês do que os que respondem com a VPP por balão e máscara, né? Então, a maioria deles vai responder a esses passos iniciais. Então, a gente não tem que pular passos, tá? A gente tem que ir seguindo o protocolo de fato, porque é importante que eles respondam mais rápido, e a ventilação, a gente sabe que, principalmente no bebê de termo, a ventilação é o procedimento mais necessário e adequado durante uma reanimação neonatal. Então, muitas vezes, é uma obstrução por secreção, que com o passo inicial a gente consegue dar uma aspirada e melhora. Então, ele não tem que pular a etapa, mesmo que ele esteja com uma frequência abaixo de 60. A gente tem que começar com o estímulo, né? É lógico, isso tudo é feito realmente de forma muito rápida, a gente vai estimulando, já vai vendo a resposta, já vai pegando o ambu ou o baby puff, se você tiver, né? E já vai ventilando o bebê, mas a gente não deve iniciar direto com a intubação. A gente tem que seguir o passo a passo do protocolo de reanimação de fato. Perfeito, isso só mudaria se fosse um pré-termo que você sabe que ele vai precisar ser entubado, 28 semanas, 30 semanas, aí isso faria direto. O pré-termo, na verdade, ele também continua seguindo os passos. A diferença do pré-termo para o termo aí, nesse momento, é que o pré-termo, principalmente os menorzinhos, né, abaixo aí de 32 semanas, é um bebê que a gente vai fazer um clampeamento oportuno mais curto, né, obviamente se ele tiver boa vitalidade, e a gente vai levar ele para o berço já monitorizando, né, e iniciar com uma FO2 mais alta, né, mas aí ele também tem que ser seguido o passo, porque a maioria dos pré-termos, apesar de 28 semanas, a gente vê muitos nascendo bem, principalmente os que são mais sofridos, né, CIUR, os bebês filhos de... Muitos, às vezes, a gente consegue levar no CPAP para o TIM, e aí lá, depois de algum tempo, que acaba desconfortando mais, e aí vai ser entubado de uma forma mais segura, mais tranquila, que não ali, né, na emergência, no sufoco. Então, ainda assim, a gente segue sempre o passo a passo. Porque esse bebê, por exemplo, de 28 semanas, pode ser que ele esteja vigoroso, e é traumático, né, a intubação. É muito traumática. E aí, é melhor que a gente leve ele estável, né, já que ele está com a via aérea garantida ali, pelo menos no CPAP, e que a gente faça uma intubação mais gentil, né, no paciente, fazendo uma pré-oxigenação bem feita, fazendo uma laringoscopia depois de uma sedação, que a gente consegue dar que o neném fique mais entregue, né, para a gente não ficar machucando muito a via aérea do bebê. Então, ainda assim, no prematuro, a gente vai seguir o passo a passo, desde o estímulo até a intubação orotraqueal, independente da idade gestacional. Perfeito, muito obrigada. Imagina. Então, vamos abrir o nós chat. Vamos seguindo aqui o chat, o que vocês tinham perguntado. Ana Paula, Oi. Posso falar? Pode. Me chamo Francislaine, um prazer. Essa explicação de vocês aí, essas orientações estão sendo, assim, maravilhosas, muito boa mesmo. Inclusive, eu já participei de situações que, numa sala de parto, o RN a termo, nasceu com muito mecônio, com o Apgar dado pelo pediatra na sala de parto em torno de 6 a 7 no primeiro minuto. E quando ela chegou lá no berçário, eu já tinha preparado tudo. A gente só não tem o baby puff, mas a gente tem CPAP, tem monitor, tem oxímetro de pulso, tem os bambuzinhos, né? E a pediatra virou para mim e falou assim, liga o oxigênio para mim e me dá só a mangueira. E eu estava indo conectá-la no ambu para ela fazer a pressão, né, da ventilação, e ela simplesmente pegou a mangueira, fechou na mão e fez uma pressão ali
nas vias, né, do neném, a área do neném. E eu, assim, o que é isso? Aí ela virou para mim e falou assim, isso é um VPP. Eu falei assim, mas que eu saiba, o VPP é feito com o ambu, não com a mão. Porque como que vai a pressão, né? Não vai. E ela foi até muito mal educada comigo. Ela falou assim, o profissional aqui sou eu. Aí eu simplesmente virei para ela e falei assim, sim, você é profissional, com certeza, mas pelo pouco que eu sei, você está fazendo o procedimento errado e esse bebê pode vir a óbito. Sim. Aí eu fui abrir a porta do berçário, saí correndo no corredor, porque eu não tinha uma enfermeira do meu lado nesse momento. Até porque a gente não tem uma enfermeira só para a gente no alojamento conjunto, né? Sim. Ela é uma para internação e alojamento. E eu saí para o corredor gritando ela, pedindo socorro, porque senão aquele RN ia vir a óbito. E quando a enfermeira chegou, graças a Deus, era uma enfermeira bem assim, tranquila, ela simplesmente pediu a pediatra para rever, né, o procedimento que ela estava fazendo, e aí chamou outro auxiliar, que foi aonde a gente conseguiu reanimar um pouco mais o RN. Essa pediatra até saiu de sala bem assim, como que eu posso dizer? Sei lá, isso é meio estranho, sabe? Mas assim, falando que aonde ela estudou foi daquele jeito que ela aprendeu. Aí o pediatra que assumiu lá, ele falou assim que não existe isso, entendeu? E que era muita sorte esse neném não ficar com sequela. Mas infelizmente, até onde eu fiquei sabendo, ele chegou a ser transferido, o médico conseguiu estabilizar, a gente montou um CPAP depois. Aí ele foi transferido para uma outra localidade onde tinha mais recurso, mas até então ele tinha dado uma hipóxia. Sabe, foi uma situação assim muito constrangedora, sabe? Eu falo que a gente nessa área, a gente nunca sabe demais, né? A gente sempre aprende uma coisa diferente. E uma coisa que eu falo também é o seguinte, a gente tem que ter união, humildade, e nunca ter vergonha de falar assim, né? Entendeu? Igual eu falei, eu sou uma simples técnica, né? Porque eu já trabalho na área há mais de 20 anos, que eu vou falar que eu sou melhor do que um médico. Mas tem coisa que médico faz, vocês como enfermeiras, né? Vocês sabem disso, que eles fazem muita coisa errada, e se a gente às vezes vai dar um palpite, a gente é tão maltratado, né? Sendo que a gente poderia salvar como uma simples troca até de palavra. Essa palavra não é assim, é dessa outra forma, né? E eu fiquei tão assim, na época, né? Eu fiquei tão assim, chateada que eu queria até sair do local onde eu trabalhava, sabe? Mas não, mas aí você tem que pensar ao contrário, né? A sua atitude de ir lá chamar a enfermeira que fez. Mas depois eu falei assim, se Deus me deu esse dom, é aqui que eu tenho que ficar, tá? E vou falar para você que eu amo os meus pequenininhos, adoro cada um que nasce lá, é a coisa mais linda do mundo. Ela fala que Deus dá a gente um dom que, sabe, eu acho que tinha que ser um pouco mais reconhecido e um pouco mais respeitado, né? Mas, infelizmente, não é todos os profissionais um pouquinho acima da gente que dá esse valor. Eu acho que a importância justamente do contato da equipe multidisciplinar nesse momento é justamente essa, assim, de fato, todo mundo ali, né, nesse processo, tanto de reanimação neonatal, quanto dentro de uma UTIM, assume um papel muito importante ali, né, então, a gente, como médico ali, a gente dificilmente vai ser alguma coisa sem que o enfermeiro esteja ali, sem que um técnico esteja ali. Então, quantas vezes a gente já trabalhou com técnicos muito mais tempo de experiência que a gente, por exemplo, e que ensinaram muito para a gente. Então, a gente precisa ter respeito, né, com o profissional. E a gente vê, principalmente na nossa área, que às vezes falta um pouco de né, de ouvir, né, porque assim, é o que você estava falando, ninguém aprende, nasceu sabendo tudo e nem sabe tudo, né, então a gente vai aprendendo todos os dias com as novas pessoas, né, então a gente precisa ter humildade também, acima de tudo, para dizer que não sabe, né, e para ouvir o que o outro tem a dizer, mas o que você pontuou, de fato, é bem assertivo, assim, a gente precisa
saber, ter conhecimento, inclusive, como vocês tiveram, para dizer que não estava adequado, né? E que precisava ser mudado. Verdade. Mas Muito obrigada. Tá? Acho que é Glaser levantou a mão. Quer falar? Oi, boa noite. Oi, boa noite. É Meu assim nome é mesmo? Andresa. Isso, é o Glaser. Eu sou. Doutora, não é muito a minha vivência, né, neonatologia, né, eu sou enfermeira de pediatria, então estou acostumada mais com pronto-socorro, então os maiorzinhos, mas de vez em quando aparecem uns pequenininhos para a gente. E, teoricamente, assim, para a gente, de pronto atendimento, a gente tem meio que um protocolo, assim, né, quando chega alguma criança na sala de urgência, né, a gente já faz, instala O2 e monitora, funciona um acesso, que já é mais ou menos... São crianças que às vezes são convulsivas, enfim, e respiratórios, que é mais a nossa demanda, né, de pronto-socorro, né, de crianças em crise de asma, enfim. Na neonatologia, numa sala de parto, ou seja, numa UCI, UTI NEO, existe um protocolo assim de, vamos supor, criança, né, tá rebaixando, criança não tá legal, o que a gente poderia estar fazendo, assim, de primeiro momento, né? Bastante coisa que vocês pontuaram aí nesses 3 casos, foi algo muito interessante, para mim é tudo muito novo, né? E a gente vê mesmo a importância do conhecimento, né, para poder atender. O assim, que a gente poderia guardar, assim, de importante para uma... Vamos supor, em algum momento estou lá numa sala de parto, ou às vezes nasce, né? Fui enfermeira de pronto-socorro de maternidade, é muito comum nascer no pronto-socorro, né? Muito. Muito comum nascer dentro do carro, você está pegando a gestante, o bebê está nascendo, enfim. O que seria assim, ideal de primeira coisa assim, que a gente poderia fazer, né? O primeiro, a gente sempre tem que manter, o principal é manter a via aérea, né? E sempre com prioridade manter a via aérea pérvia, né? E bem ventilada, né? Então, assim, a primeira coisa que você tem que ter de básico na mão e que deveria estar disponível em todos os serviços, inclusive pronto-socorro, UBS, né? Que pode acontecer de nascer, é ter um ambu. Né, isso aí é o básico, deixar ter um ambu montado, um oxigênio perto, para que a gente consiga garantir a via aérea do paciente. Né? Essa é primordial. Além de, no recém-nascido, fazer muita diferença a gente manter o bebê aquecido, porque um bebê frio, ele cansa com muito mais facilidade, muito, inclusive, de uma hora para outra, de fato. Né? Então, a gente tem que sempre garantir que o bebê esteja quentinho, né? Que ele não perca muito calor. Então, ter sempre um campo por perto, mesmo que não esteja aquecido num berço, mas que esteja disponível seco, para que você possa acolher ele naquele momento, né? E deixar só a camisa do pai, enfim, tem coisa. Que achar algum pano, algum tecido seco. E se já chegar com tecido úmido, lembrar sempre de tirar para colocar um seco, para poder manter esse bebê aquecido. E reforçando também o que a gente faz, né, na sala de parto, na hora ouro, que é o contato pele a pele com a mãe. Isso. Então, às vezes, chega lá, o bebê nasceu no carro, enfim, colocaram ali em cima, a mãe está toda molhada, né, de líquido de parto. Então, tirar a roupa da mãe e o bebê ficar no pele a pele com a mãe, com um campo seco, que também ajuda ali a regularizar a temperatura desse bebê. E, às vezes, um bebê que está iniciando um esforço respiratório consegue até se regular, né, sozinho ali. Agora, de fato, primordial, a primeira coisa é via aérea. Sempre um ambu. Vamos ver aqui, tem uma pergunta, deixa eu ver aqui. Perdão. Frequência cardíaca lá em cima. Como faço a contagem em pouco tempo da frequência cardíaca? Então, a frequência cardíaca... Quer falar, Jô? Pode falar. Tá. Vendo aqui. A frequência cardíaca, a gente vai fazer a contagem, então, o mais rápido de ser feito é a palpação de coto umbilical, né, e a ausculta do pré-córdio, embora não seja a mais fidedigna, né? Então, o ideal mesmo é que a gente veja através de monitor cardíaco. Mas o mais rápido a ser feito na mão realmente é a palpação de coto umbilical e a ausculta, que você multiplica. Você conta em 6 segundos e multiplica por 10 para ser o mais rápido possível para você conseguir avaliar essa frequência cardíaca. Então, os mais rápidos são esses, e os iniciais são esses que a gente faz. Palpação e ausculta. E depois o monitor. Então, contou ali 1, 2, 3, 4, 5, multiplicou por 10, deu 50, então já é aquele bebê
né, que a Andressa perguntou lá na frente, que nasce com menor que 60. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a gente já sabe que tem mais de 100 batimentos por minuto, então já fica mais tranquilo e vai iniciando a reanimação de acordo ali com a frequência cardíaca, né, do bebê. Isso. Deixa eu ver mais aqui. Acho que o Wellington fala, né? Acho que todos os profissionais que trabalham em sala de parto é para ter treinamento rotineiro, a gente também acha. Com certeza, Com certeza. com certeza. Então, assim, muitas vezes os hospitais não oferecem, né, e tem que sair, assim, para a gente também, do nosso bolso, para fazer esses cursos, para poder estar sempre ali em treinamento. Hoje, o treinamento presencial que a gente tem é o da SBP, né, para a gente médico também. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando a cada 2 anos, mais ou menos. Só que a gente sabe que se você não tem aquilo ali na prática, né, no dia a dia, a gente acaba esquecendo e não fica visualizando o tempo inteiro. Então, também esse foi outro motivo da gente criar o curso, que a gente também, como médico, a gente sente falta, né, de ter alguma coisa ali para a gente estar vendo o tempo inteiro. Porque o curso, ele é muito rápido, é um dia que a gente vê bastante coisa muito rápido, pega uma prática ali, mas depois a gente não vê mais. E essas situações acaba que, assim, a maioria, graças a Deus, nasce bem. E aí, quando chega a nascer um bebê mal, você até lembra que viu no curso, mas você só pegou no bonequinho ali umas 2, 3 vezes e acabou, e não testou mais. Então, assim, mais uma vez, esse curso está aí para poder você ver sempre que precisar. Eu estou indo para o plantão, deixa eu assistir de novo, porque se parece chegar um bebê que vai precisar da minha ajuda, eu vou saber fazer. Então, é ter esse acesso ali, né, diário ao conteúdo. Exato. Aí a Ana Carolina perguntou em relação ao fluxo de oxigênio da parede e do Neopuff, né, do Baby Puff. O fluxo normalmente que sai da parede, a gente sempre tem que ligar o ar comprimido junto do oxigênio, principalmente para ele não ficar pitando, né, mas também para fornecer a mesma quantidade. A gente normalmente liga em 4 kgf, né, ali na parede, e o fluxo que sai do Neopuff é ligado em 10 litros por minuto. Né, e aí a gente tem que sempre regular, apesar de isso pode variar, às vezes a parede não está muito boa, e aí às vezes a gente ligar os 10 não vai ajudar a resolver, então a gente precisa sempre testar o aparelho antes com a disponibilidade que você tem naquele momento, tá, para conseguir, mas normalmente, via de regra, a gente liga em 10 litros no aparelho. Então, perguntaram aqui em relação a valores, eu vou compartilhar a tela para vocês. Marielle levantou a mão. Marielle, pode falar. Boa noite. Boa noite. É só uma atualização, né, de uma dúvida que a gente tem. Em relação à bolsa ventilatória, o AMBU, que a gente usa para o neonato e para o pré-termo. É o termo e o pré-termo. O volume que essa bolsa ventilatória deve ter para um termo, a gente imagina que seja 250, 300 ml. E para o pré-termo? Normalmente, Maria, a gente não tem uma bolsa menor do que a de 250 disponível, tá? É muito difícil. Então, o que vai diferenciar o termo, ele pode ir até 500, aquela bolsa um pouco maior, mas é muito maior o risco de barotrauma. Então, normalmente, a gente ventila com a mesma, que é essa bolsa com a capacidade de 250, só que o que vai mudar é a quantidade de pressão que a gente vai colocar no aparelho. O ideal seria ter um manômetro, né, para a gente ver quanto de pressão que a gente está dando. Mas, assim, pelo menos nos serviços que a gente trabalha, nenhum tem disponível manômetro no AMBU. Né? Então, a gente vai ter que regular na mão a força e também na ausculta do bebê para quanto a gente vai dar de pressão ali. Mas, normalmente, a gente vai usar a mesma bolsa, de 250. Para o pré-termo e o termo, só diminuir a pressão de incursão ventilatória, tá certo. Exato, controlando a pressão que você vai dar na mão. Né? Ok, obrigada. Kelly Miranda, o seu microfone está ligado, se puder desligar, fazendo um favor. Obrigada. Obrigada. A gente vai mostrar para vocês agora, então, como já perguntaram aqui em relação a valores, eu vou compartilhar para vocês agora. Então, deixa eu abrir aqui. Algumas pessoas perguntaram se vai ficar gravada, depois a gente vai subir para o nosso canal do YouTube, tá? Então, depois pode assistir novamente, ver as dúvidas de novo. Então, assim, o nosso curso, né, inicialmente tem um valor de 699, porém, a gente está em promoção, né, e você vai poder adquirir ele por apenas 399 à vista ou dividir até 12 vezes no cartão. Mas, para esse lançamento em específico, a gente resolveu fazer uma condição ainda mais especial, não?
Quem comprar esse curso nas próximas 24 horas, né, vai ainda conseguir, em cima desse valor de 399, mais 25% de desconto, que aí você vai pagar um valor menor do que R$300 por ele, né? É só usar o cupom 25OFF, né? Esse que está na tela, no fechamento do carrinho. E a gente precisa lembrar que esse cupom ele só vai ficar válido até amanhã às 23h59, né? Então, não perca tempo, se você quiser adquiri-lo com valor menor, né? Perceba que a gente foi assim, um pouco legal, a gente fala que é 24 horas, mas ele vai começar a valer desde agora, no final da nossa aula, até amanhã, às 23h59. Então, se quiser adquirir com essa porcentagem, isso vai ficar disponível apenas até amanhã, nesse valor. Então, fica um pouco menos de 300, que você também pode dividir em até 12 vezes no cartão também. Deixa eu ver. Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu fechar aqui para a gente poder... Não, de dúvidas que tinha aqui. Mais alguma dúvida no chat? Como contar os ciclos de VPP? Como contar? Os ciclos de VPP, a cada 30 segundos. Né? Então, a cada 30 segundos, a gente tem que estar revisando a técnica do porquê que o bebê não está melhorando, e ali, então, a gente contou um ciclo. Aí, revisou, precisou fazer de novo, já é o segundo ciclo. Revisou, precisou fazer de novo, terceiro ciclo. Tá? Então, é a cada 30 segundos que a gente vai contando esses ciclos, e a cada 30 segundos a gente vai revendo a técnica, revendo se está bem acoplado, se a gente está dando a ventilação certa, se o bebê está bem posicionado. Se o aparelho está bem montado. Se o aparelho está bem montado, se está ligado, porque às vezes acha que está, mas não está. Se tem alguma obstrução e precisa aspirar, então, né, a cada 30 segundos a gente tem que fazer essa checagem do porquê que o bebê não está respondendo à ventilação. Tem uma pergunta da Cláudia aqui, que o obstetra clampeia cordão assim que cessam os batimentos no cordão. É correto? Não tem que esperar pelo menos 30 segundos? Essa é a nossa maior briga com o obstetra, porque normalmente assim, a menina acaba de dizer, pode campear? Não pode campear? Não pode, precisa sim. O termo ideal é esperar mais do que 1 minuto, tá? De mais ou menos de 1 a 3 minutos, ou até que se cesse o cordão umbilical depois desse tempo, né? Então, pelo menos 1 minuto no termo que digo, né, maior de 34 semanas, no caso, o pré-termo tardio e o termo, e nos prematuros, aí sim, 30 segundos, pelo menos, para esperar o clampeamento, mas precisa sim, é importante para o bebê, para o prematuro, prevenir anemia, né, nos primeiros meses de vida, é melhor para a condição fisiológica do bebê, então precisa sim, tá? O acesso ao curso, Gabriela, é por 1 ano, né? Então, vocês têm acesso a esse curso durante 1 ano, podendo ver e rever as aulas quantas vezes quiser, e tirando dúvida também no grupo. É um grupo diferente, tá, gente, do que o grupo que vocês entraram para ver a aula, né? É um grupo que vai ser apenas para os alunos, né? E que vai ficar aberto, obviamente, esse grupo é diferente do outro, para que a gente possa tirar todas as dúvidas. Tem alguma forma para contar a frequência cardíaca em menos de 1 minuto? Sim, normalmente é o que a gente estava falando anteriormente. Com o estetoscópio ou com uma palpação do poto, a gente consegue contar em 6 segundos, né? E multiplica o valor que a gente contou naqueles 6 segundos por 10. Que aí vai dar os 60 segundos, que é 1 minuto. Exatamente. O que não dá para contar, gente, em 1 minuto, e não tem a ver com reanimação neonatal, porque a gente não conta, né, nesse momento, é a frequência respiratória. Ela oscila e precisa ser contada realmente durante 1 minuto, mas a frequência cardíaca, ela pode ser contada durante um tempo mais curto e multiplicado para dar o valor por 1 minuto. Isso. Mas durante a reanimação, a gente não conta a frequência respiratória, tá? A gente vai ver o drive só, né? Mais alguma pergunta? Perguntas, se disponibilizar os slides. Marielle levantou a mão, pode falar. Sim, é só um questionamento. Porque a neonatologia ou pediatra, que a gente trabalha em sala de parto aqui, não temos neonatologista. A gente chama o pediatra da emergência. Aí, assim, uma coisa que varia muito. Por exemplo, até quanto de saturação é normal eu ficar com o bebê sem oferecer oxigênio? Vamos dizer, valores abaixo de 93. Né? Até quanto eu posso esperar para poder oferecer O2 a essa criança? Ela estando bem, mostrando uma perfusão boa, né? E apresentar ainda valores abaixo de 90, 92. Até quanto eu necessito de fato oferecer O2? A saturação do bebê, ela varia conforme os minutos de vida, né? Então, o bebê até 5 minutos de vida, ele pode chegar até 80% ali, mais ou menos, de saturação, e a gente tolera, não vai dar oxigênio por conta disso. E
depois de 5 a 10 minutos é até 90% mais ou menos, e o bebê acima de 10 minutos é de 85% a 95%. Então, ali, se o bebê está com 90, 92, né, é diferente das outras crianças, é diferente do adulto, então a gente, em teoria, não precisa, né, na prática, a gente não precisa dar oxigênio para esse bebê. Se tiver 88, 89, não tem problema. O mínimo que a gente tolera, então, é 85, né, que é o que você perguntou, o mínimo é 85. Um valor de 84, 83, aí você precisa ofertar oxigênio para esse bebê. Inclusive, quando a gente começa a ofertar oxigênio, porque lá atrás estava com 70, por exemplo, e aí a gente está dando 40% já de oxigênio para ele poder atingir os 90, 86. Sim. Aí ele começa a estar com 100%. A gente vai baixando esse oxigênio, porque a gente não quer que ele bata 100%, porque o normal é de 85 a 95. Certo. Então, se a gente vai oferecer o mínimo de oxigênio possível para ele ficar entre essa porcentagem. Isso aí. Então, a falta de oxigênio... Contemplada, muito obrigada. Imagina, mas o excesso de oxigênio também é deletério ao bebê, né? Mais alguma pergunta? Acho que foram todas, o né? Adalmar falou, essa troca de informações é excelente, ele é enfermeiro emergencista, intensivista, hoje ele trabalha com remoção intra-hospitalar e faz muita remoção de recém-nascidos, exatamente. Então, assim, também precisa ter esse manejo, né, depois também do nascimento. O Thaleson falou que é fisioterapeuta, intensivista neonatal e vê a necessidade de fisioterapeuta na sala de parto. Quem dera se tivesse nosso sonho. E é muito importante, tem lugares que tem, mas são poucos, raros lugares. Mas, assim, quando a gente desce para um prematuro, por exemplo, assim, normalmente vai para uma sala de parto de um prematuro... Principalmente no extremo, a gente tenta carregar o fisioterapeuta junto, tá, Thales? A gente, no máximo, o máximo possível carregar ele junto, justamente para ali, porque faz muita diferença, tá? A visão do fisioterapeuta faz muita diferença, deveria realmente estar na sala de parto. A Gisele até fala que o fisioterapeuta está ganhando espaço dentro da sala de parto e tem que ganhar mesmo, tá? Porque é importantíssimo, ajudaria muito, né, que ficasse. Então, acho que de pergunta foram todos. Não sei se alguém tem mais algum questionamento. Acho que não. Então, mais uma vez, gente, foi um prazer, né, conversar com vocês, estar aqui trocando essa informação, mostrando alguns casos clínicos da nossa prática, né, diária, que a gente pega muito, né. Então, é um grande prazer compartilhar um pouco da neonatologia, né, que é um grande amor, né, dentro da nossa vida, algo que a gente gosta muito de fazer e se sente muito feliz em mostrar para vocês e poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês, né, nessa aula, e esperamos que em muitas outras. Isso, né? Aí, obrigado, pessoal, a gente ficou muito feliz com a participação de vocês, tá? Por terem ficado até o final, e agora a gente vai lá compartilhar com vocês o link para o curso. Eu espero que vocês possam adquirir para poder ter mais conhecimento possível, e os bebês, que é o nosso principal foco, poder ter a melhor recepção possível, numa eventual falta de pediatra, vocês serem essas pessoas para salvar a vida deles. Tá bom? Sintam-se todos muito abraçados, boa noite a todos. Tchau, tchau.